Bom, bom dia. Vamos então começar mais um Astronomia ao meio-dia. Para quem acho que já vem várias vezes, vai ficar cansado de ouvir isso, mas eu antes de começar vou passar uma listinha, né, para saber assim a quantidade de pessoas que estão vindo, onde elas são, tal. Também tem um espaço para e-mail. Se você quiser receber informações sobre as próximas palestras, deixa seu e-mail aqui. Usa uma letra bonita, porque muitas vezes a gente não entende o que está escrito. E se você já recebe ou não quer receber, não precisa botar o e-mail, né? E bom, hoje então, quem vai falar é a Ana Luísa Sério. Ela fez licenciatura em Física aqui na USP. E bacharelado em Física também. E graduação em Jornalismo. E especialização em Jornalismo Científico na Universidade, na Unicamp. O jornalismo na PUC, e mestrado em ensino de ciências pela universidade, aqui pela USP também, né? Atualmente ela é professora na Escola Vera Cruz e já trabalhou então com educação, com divulgação. E bom, obrigado pela presença. Está funcionando o microfone? Tá? Então, boa tarde a todos e todas presentes. Agradecer ao Henrique o convite. É sempre muito legal poder falar na universidade, né? Um público diferente do público que eu estou acostumada, né? Eu dou aula para o ensino médio, então é muito bacana. E também falar da divulgação científica, né? Acho que se vocês estão aqui é porque todo mundo reconhece, em certa medida, a importância da divulgação científica, mas é muito bacana ver um auditório assim cheio para discutir esse assunto. Eu vou começar, então, falando um pouco o resultado do trabalho que eu fiz no meu mestrado. Eu fiz sob orientação da professora Maria Regina Kawamura, aqui pelo programa Interunidades em Ensino de Ciência. E nesse trabalho a gente procurava olhar como a divulgação científica podia contribuir para o ensino de física, né? Então, a gente tinha esse objetivo como um recorte. Isso porque a gente imagina duas coisas, né? Uma que é, depois que as pessoas se formam, ela mantém o contato com a ciência pela divulgação científica, e também porque é a partir da divulgação científica que muitas das curiosidades que os estudantes apresentam na sala de aula vêm mediada pela divulgação científica, né? Então, você vai lá dar um curso de física, mas as perguntas que os estudantes fazem nos intervalos, nos corredores, são todas, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, vindas de fora da escola, né? Então, um pouco a gente olhar como é que a gente podia estabelecer essa relação. Eu vou ficar tentando aqui controlar o tempo. E aí, para isso, o que a gente fez? A gente tentou olhar como é que a revista fazia o discurso de ciência. Olhamos em três níveis. Uma primeiro nível, que é o discurso explícito da revista, que é a partir dos editoriais que a revista tem, né? Uma segunda estratégia é olhar para a revista como um todo. Então, quais escolhas que a revista faz que não são ditas explicitamente, mas que a gente pode olhar de alguma forma, e aí eu vou explicar um pouco melhor o que é isso que a gente chamou de discurso implícito. E aí depois a gente fez uma amostra, analisou uma pequena amostra de reportagens, um pouco para olhar se a gente podia dizer que a divulgação científica tinha, então, um caráter muito específico. Porque, na verdade, a gente partia de uma suposição, talvez, de que quando você pergunta para as pessoas, no geral, o que é a divulgação científica, né? Talvez a resposta de pessoas que estão mais afastadas, tanto da ciência quanto da universidade, digam que a divulgação científica é para traduzir o conhecimento científico para pessoas leigas. Então, a partir dessa hipótese, a gente foi olhar, então, para a revista Scientific American Brasil. A gente escolheu essa revista pela sua história, né? Então, é uma revista que tem muitas edições no mundo todo. É uma revista que chegou no Brasil e em todos os países que ela chega, né, ela é americana, mas ela tem em todos os países, ela tem uma preocupação de produzir material do país daquela edição. Então, no caso do Brasil, parte da revista é traduzida e parte da revista é produzida aqui. Então, a gente achou que esse diálogo também podia ser interessante. Então, a gente começou olhando pelo discurso explícito. A gente olhou os 6 primeiros anos da revista. Os 8 primeiros anos. Depois eu vejo certinho. Então, o que era o discurso explícito? A gente olhou todos os editoriais
de todos os exemplares da revista desse período que a gente analisou. E aí, olhando um pouco qual era o caráter do editorial, qual a escolha do editor de apresentar aquela edição para os leitores. Então, a gente viu que tinha alguns temas que eram mais presentes. A própria divulgação científica, então, o editorial da revista dizendo da importância de se fazer divulgação científica ou apresentando o que era divulgação científica. Editoriais mais amplos, dizendo características da ciência, como a ciência é neutra, não é neutra, as descobertas científicas elas são passageiras ou eternas, se a gente tem uma verdade científica, coisas mais relacionadas à ciência brasileira mesmo. E aí a gente começou a perceber coisas que já eram um pouco interessantes, né? Uma forte presença da física. Explicitamente no editorial, as reportagens que o editor escolhia destacar, muitas vezes eram de temas da física. E uma outra que é fazendo um diálogo com o leitor, né? Ah, você, leitor, está aqui, e, enfim. E daí, uma coisa que foi legal, perceber que ao longo dos anos, são os 5 primeiros anos da revista, o editorial escolhendo falar sobre divulgação científica, ele foi diminuindo. O que faz um pouco sentido, né? Porque já tinha um público ali formado, né? Então, no começo, tinha esse desejo de explicar, de explicitar, olha, por que a gente está fazendo essa revista, por que é importante divulgar ciência e tal. E, ao longo dos anos, essa importância foi diminuindo, né? Talvez no reconhecimento já de que o público já tinha compreendido aquela ideia. E aí, quando a gente olhou os temas que apareciam, né, as reportagens que o editor escolhia enfatizar no editorial, a física ela aparece ali como o tema mais marcante, assim, acompanhadas das outras áreas do conhecimento. Aí, então essa foi só um primeiro voo, assim, um sobrevoo pela revista. Vamos conhecer a revista. Como todo veículo de comunicação, a gente conhece ele pelo editorial, que é ali onde os seus editores se colocam explicitamente, né? O editorial é um texto assinado. Aí a gente foi olhar, bom, então vamos olhar pelo discurso implícito. O que a gente chamou de discurso implícito? Como a revista organizava os seus temas e como eles apareciam, né? Que escolhas que a revista fez para divulgar aquela determinada temática. Então, primeiro a gente fez uma análise temática em dois níveis. Uma coisa que a gente chamou de classificação dos chapéus. Eu não sei se todo mundo sabe o que é chapéu. É aquela palavra que vem escrita, quando você tem uma revista, tem uma palavra que fica em cima, no canto da revista, assim, da reportagem, que é uma escolha da revista de classificar, né? No jornalismo a gente chama isso de chapéu. E uma classificação que foi uma classificação nossa própria, a partir de todos os artigos, a gente leu os títulos e a apresentação dos artigos e foi classificando baseado nas áreas do conhecimento da CAPES. Então, quando a gente faz a análise dos chapéus, a gente, analisando assim por cima, vê que tem uma ênfase aqui, grande na ciência da saúde, né? Aqui ao longo dos anos. Claro que tem edições com mais, anos com mais ênfase e menos ênfase, isso porque a revista também fazia edições temáticas, então isso dava um viés de temas importantes, né? Ela faz uma edição temática de um assunto, aquele assunto tem mais publicações, né? Seguidas da física, ambiente, arqueologia e paleontologia, biologia e tecnologia. Então isso aqui foi o que a gente olhou pela classificação dos chapéus. E aí a gente olhou pela nossa classificação, né? Então, a nossa classificação ela é mais pulverizada que o chapéu, então a gente olhou a partir das áreas do conhecimento da CAPES e ficou com esse quadro. Eu ponho essa figura e vocês vão falar, nossa, mas não dá nem para enxergar, né? Porque eu acho que, tudo bem, a ideia é a gente olhar a figura como um todo, mais amplamente mesmo, assim. Então, quando a gente tem essa fotografia da revista ao longo dos anos, a gente fala, nossa, é uma revista com bastante variedade de temas, né? A gente não tem poucos aqui, né? Poucos picos, né? Assim, aqui ou aqui, e possivelmente esses picos se referem a edições temáticas, né? Então, ao longo dos anos,
essa revista tem muita variedade temática. E aí, o que a gente fez? Então, fez uma análise acumulativa. Ah, não, antes disso, desculpa. A gente olhou edição por edição. Então, o que esse gráfico mostra? A cada edição da revista, a gente dividiu o número de artigos pelo número de temas. Então, quando fica meio próximo de 1, tá vendo que a linha é bem próxima do 1? Significa que é quase um artigo por tema. Então, é bastante variado mesmo, né? Não é aqui esses pontos, né? Então, aqui, ó, 10 artigos sobre um mesmo tema. Certamente, essa edição aqui é uma edição temática, né? E possivelmente essas aqui também. Mas, no geral, a revista escolhia fazer temas bem diversificados. Mas quando a gente faz essa análise mais acumulada, a gente percebe que não é tão diversificado quanto ela aparenta, né? Então, a gente tem aqui, ó, como é esse gráfico de acumulados. A gente foi somando ao longo dos anos os temas que apareciam. Então, a gente vê aqui, ó, que quando a gente vai acumulando, tem um destaque super grande para ciências da Terra, né? Então, ciências exatas e da Terra é a ênfase, é quase a metade, né? Ó, se a gente olhar ao longo dos 5 primeiros anos, as ciências exatas da Terra é quase o dobro de quantidade de artigos das outras áreas. E aí a gente somou, né? A gente somou todas essas áreas aqui para comparar com ciências exatas da Terra. E aí ficou esse artigo aqui, esse gráfico aqui, e aí mostra exatamente isso para a gente, né? Então, da publicação da revista, ao longo dos 5 primeiros anos, metade dos artigos eram ciências exatas da Terra e metade dos artigos, aí sim, para todas as áreas do conhecimento que a gente tem. Então, a gente foi olhar, bom, o que está sendo publicado de ciências exatas da Terra? Aí eu não enxergo muito bem, eu vou olhar daqui, do computador. Então, ó, esse azul aqui é astronomia, o roxinho, ciência da computação, esse verde claro, física, depois geociência, esse roxinho mais claro aqui, matemática, oceanografia e química. Então, aí, aqui a gente mostra o quê? Que a gente percebe que a astronomia tem um destaque muito grande. Claro que aqui, agora, a gente tem que fazer uma ressalva, né? O editor da revista, nesse período, era o Ulisses Capozoli. Então, eu não sei se... vejo muitos jovens aqui, se os jovens sabem disso, mas o Ulisses Capozoli é um jornalista que, em todos os momentos que ele fala de ciência, ele explicitamente declara o seu amor pela astronomia. Então, a gente não pode ignorar esse fato, assim, né? Mas está aqui marcado, né? Então, não só ele declara, como ele fez isso, né? Os 5 primeiros anos. Ele continuou na revista mais tempo. Eu acho que até dá vontade de fazer para ver se teve mudança com os outros editores. A revista depois teve mudança de editor, para ver se o editor deixava a sua marca. Mas aqui a gente vê que os 5 primeiros anos é praticamente uma revista de astronomia, né? A maior parte dos artigos é de astronomia disparada. Aí, então, olha só aqui. Mais pulverizado, assim, os temas, né, mais específicos. E aí, então, da astronomia, exatamente o que era a cosmologia que ganha como o tema mais divulgado na Scientific American. Por que a gente achou importante olhar a temática, né? Porque quando a gente fala assim, então a divulgação científica contribui para a formação científica das pessoas. Mas essa contribuição vai depender daquilo que está sendo divulgado, né? Então, quando divulga somente astronomia ou especificamente cosmologia e tal, já tem ali um viés. Então, é importante que quando a gente olhe para a divulgação científica, a gente saiba disso para saber qual o uso que vai dar. Tanto como professor, como pesquisador, né? Exatamente aonde você vai divulgar e como você vai fazer a sua divulgação. E aí a gente partiu para analisar o discurso de 5 reportagens. Lembrando aquela ideia inicial de que a divulgação científica servia para informar ou para formar os leitores. Então, a gente escolheu 3 áreas, uma que a gente chamou de ciência de fronteira, outra uma ciência mais básica e uma ciência aplicada. E aí a ideia era comparar dois artigos. A ciência aplicada a gente não conseguiu escolher uma dupla, então ela ficou lá sozinha, a gente ficou lá tentando ver se tinha algum assunto de ciência aplicada que pudesse ser comparado. Claro que isso aqui é uma comparação de uma pequena amostra, mas a gente
chegou a conclusões que a gente achou interessante, né? Então, eu vou mostrar aqui as primeiras páginas das reportagens. Então, essa aqui é a reportagem A. A gente tomou um cuidado, eu vou voltar aqui, de tentar olhar para um artigo que fosse produzido no Brasil e artigos que fossem traduzidos, para ver se talvez tivesse alguma diferença, né? Então, esse aqui é um artigo feito por um professor aqui do Instituto de Física. Aqui, o próximo artigo de cordas. E aí, 2 artigos de ciência básica do som, né? Essa aqui é uma versão que era da revista original, da americana, mais antigo. Então, a gente também queria olhar se tinha, talvez, uma possível mudança ao longo dos anos da revista. E esse aqui de física aplicada. E aí, o que a gente fez? A gente foi olhando, fez uma análise de conteúdo dos artigos, então foi olhando por parágrafo quais eram as coisas que apareciam naquele parágrafo, relacionadas a três tópicos, né? Então, aspectos relacionados ao entendimento. Então, quando o texto estava escrito explicitamente que aquele pedaço ali estava se relacionando com o entendimento do texto, então, apresentando o texto, fazendo analogias, mostrando evidências e tal. Aspectos relacionados à natureza da ciência. Então, ali, mostrando a incerteza da ciência, a temporalidade, a importância de falar diferentes vozes. Então, se o artigo trazia posições contraditórias de ou contraditórias ou não, mas de 2 pessoas diferentes, ou se não, era uma voz única que estava sendo apresentada. E um terceiro eixo que a gente chamou de características dialógicas do texto, se o texto dialogava ou não com o leitor, tanto explicitamente como trazendo referências do mundo do leitor para o texto. Aqui tem só um exemplo de como a gente fez a análise. E aí tem essa tabela aqui, que foi construída a partir daquela análise. Então, quanto mais escuro o número, mais intenso é aquela característica. Porque a gente queria olhar se tinha, assim, então, se o texto tinha um formato, né? Então, começava apresentando, depois aprofundava e aí concluía, que é o formato que a gente ensina para os nossos alunos, que deve ser um texto informativo, né? Ou se não, se usava outras estratégias, né? E aí a gente percebeu que não tinha, assim, um formato muito específico, né? Mesmo comparando, aqui é a primeira reportagem, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, né? Então, não tinha muito esse caráter. O que a gente percebeu também é que, no artigo mais antigo, que era da revista original americana, o caráter dialógico ele é mais intenso do que nos outros, né? Então, se você olhar aqui, esse aplicado, quase o leitor nem aparece, né? Todos estão bem fraquinhos, tá vendo? Mas naquele artigo americano, a questão dialógica aparece muito, muito forte, né? Isso mostra pra gente que tinha ali, sim, uma intenção de falar com quem estava lendo aquele texto. Nos outros, essa intenção ela não ficava explícita, né? E aí, juntando todas essas informações, o que a gente percebeu? Que talvez a gente devesse olhar para a divulgação científica de uma forma mais ampla e não imaginar que a divulgação científica serve apenas para traduzir ou explicar assuntos de temas científicos para os não cientistas. Então, a gente reconheceu que a divulgação científica pode ser talvez classificada em 4 perfis, que a gente chamou de conhecimento conceitual, relacional, conhecimento fantástico e conhecimento informativo. E aí, por que a gente acha que essa classificação é importante? Porque na hora que você vai ler um texto, você consegue ler o texto com talvez até mais generosidade, né? A gente ficou muito impressionada quando a gente pegava os textos de física e quase não entendia os textos de física, né? Então, aquele texto de cordas, a gente leu várias vezes, assim, e continuava não entendendo. Então, para a gente falar, poxa, eu sou física, a minha orientadora também é física, e mesmo assim você lê o texto e você sabe muito pouco do que está escrito ali. É um texto muito, muito hermético, né? E aí, o primeiro momento que a gente leu, a gente falou, pô, mas por que tem numa revista um texto nesse nível de dificuldade, né?
quando a gente imaginava que uma revista que vende na banca deveria atingir uma população que não é nem cientista. Se nem a gente, que tem a formação científica, consegue compreender o texto, a gente ficou imaginando qual seria o papel daquele texto. E aí, quando a gente reconhece que talvez tenham textos que não tenham tanto a intenção central de traduzir, aí isso daí dá uma tranquilizada e até uma reconhecida em outros formatos de divulgação científica. Então, o conhecimento conceitual, eu acho que é esse conhecimento que mais se aproxima daquilo que a gente esperava da divulgação científica mesmo, então, que é de apresentar, de apresentar os conceitos e explicar os conceitos de tal forma que você se aproprie dos conceitos depois da leitura. Então, você faz as figuras, são figuras que dizem coisas e que formam coisas, Quando você olha a figura daquela reportagem das cordas, eu vou voltar... Essa figura aqui, ela não diz muito assim sobre o que é a teoria das cordas, Ela tá ali um pouco para ilustrar, Não tá muito para... Você não tira nenhuma informação que você pode assim tanto falar, puxa, isso aqui é a teoria de cordas. Mesmo essa aqui, também, Você fala, olha, tem lá uma montanha e tal. Mas quando você pega essa imagem aqui, você consegue entender, claro, a imagem junto com o texto, um pouco sobre as cordas vocais, como o som é produzido nas cordas vocais e tal. E aí o outro perfil que a gente chamou de conhecimento relacional tinha esse caráter mais de fazer relação. Então, você já conhece um pouco o assunto, mas aquela reportagem vai apresentar uma coisa além para você e tal. Então, seria um texto mais de aprofundamento, talvez, mas não é um texto para uma pessoa completamente fora da área, mas que sim, você é capaz de fazer algum tipo de relação. E aí, o que a gente se deparou, que foi para a gente uma surpresa, é esse perfil que a gente chamou de conhecimento fantástico, que até esse momento a gente não tinha pensado nessa possibilidade. Então, o que seria esse conhecimento fantástico? Seriam textos que têm a principal intenção de seduzir para a ciência. Então, eles vão mostrar para você como a ciência pode ser encantadora, curiosa, sedutora, incrível. E aí faz um super uso de imagens super bonitas, que no fundo essas imagens talvez não digam nada, Talvez sim, talvez não, mas enfim, a intenção central da imagem é mostrar para você como a ciência é bonita e como se você fizer ciência você vai se deslumbrar e sentir prazer e tal. Então, aqui tem até um trecho que a gente achou que é bem marcante. Esse trecho aqui é um olho do texto, Então, eu não sei se vocês também sabem isso, o olho é aquela parte que está no texto, mas que ela vem em destaque também no texto, Às vezes, se o texto está em coluna, ele ocupa 2 colunas. Então, já de novo ali, é um trecho que o editor destacou do texto, O autor escreveu, mas o editor ainda destacou. Então, esse trecho aqui, ele diz assim, o cientista não estuda a natureza porque ela é útil. Ele estuda porque se delicia com ela. E se delicia com ela porque ela é bela. Se a natureza não fosse bela, não valeria a pena conhecê-la. E se não valesse a pena conhecê-la, não valeria a pena viver. Então, esse trecho aqui, ele resume totalmente isso que a gente chamou de perfil fantástico, Ele não falou nada de cordas aí, Você lê esse destaque e você não sabe nada. Mas você fala, nossa, deve ser muito incrível saber teoria das cordas. Se eu souber isso, eu vou ser muito mais feliz, porque isso é muito incrível. Nossa, como a ciência pode fazer isso com a gente, assim, Então, e aí, palavras que, para um leitor que não é da área, você fica, uau! Toda vez que os meus alunos falam quadridimensional, eles ficam muito emocionados, assim. Então, esse outro olho falava assim, em cada bolha de espaço em expansão, um observador verá um universo quadridimensional específico com suas próprias leis da física. Então, aqui faz um diálogo, Um observador verá, você até se coloca nesse lugar, você fala assim, então se eu tiver, eu vou ver um universo quadridimensional com leis da física própria. Você lê isso, você quase para ali, tem um momento de epifania, você fala, uau, olha só tudo que a física pode me oferecer, Você fala, puxa, era isso que eu queria da minha vida. Então, eu acho que daí quando você percebe isso, você para de querer ler o texto
entendendo um pouco a teoria das cordas, né? Você olha, lê o texto com um outro olhar, né? Eu falo, claro, sempre do lugar de professora, né? Quando eu leio o texto, a maior parte das vezes eu estou lá pensando nos meus alunos, né? Ah, se esse texto chegasse na mão dos meus alunos, como seria a repercussão do texto com eles? E um outro trecho que a gente reconheceu mais com os textos de ciência aplicada seria um conhecimento que a gente chamou de conhecimento informativo. E aí esse conhecimento informativo ele não tem nenhuma... A pretensão é só dizer informações, né? Então, o que é o DNA, como é a estrutura do DNA, ele nem analisa, ele não aprofunda, ele também não deslumbra, ele está lá só para cumprir uma função de informar. Talvez seja o texto que apareça mais nos jornais, quando a gente fala de notícias, né? Foi descoberta uma nova vacina e tal. Então, eu acho que a primeira parte dessa conversa era um pouco para dizer isso, porque o que aconteceu comigo foi que eu fiz esse trabalho de mestrado e aí eu voltei para a sala de aula. Aí você volta para a sala de aula e fala assim, então a divulgação científica não serve para informar os meus alunos, né? Não serve. Então, serve para deslumbrar e tal. Então, se vai deslumbrar lá fora, porque aqui eu vou ensinar física, né? Aqui eu vou formar, os meus alunos sairão da escola sabendo muita física e tal. Então, se é para deslumbrar, que deslumbre lá fora. E aí, o mundo é uma coisa que sempre surpreende a gente, né? Então, eu tinha um problema na escola que era, eu sou professora de física e eu sou uma professora de física talvez um pouco tradicional, um pouco careta, eu acho muito importante lição de casa, né? Então, eu faço muita lição de casa, meus alunos eles ficam bastante nervosos, às vezes, mas vocês vão ver que não é sempre, que também isso muda. Durante a minha carreira como professora, eu fui percebendo o quê? Que a lição de casa era muito pouco efetiva, né? Você dava lá a lista de exercício tradicional e tal, os garotos e garotas que tinham facilidade com física aí piravam, faziam ali, chegavam para a escola mó feliz, com a lista resolvida, bonitona. E aí aqueles que tinham dificuldade chegavam para a escola falando, eu não sei nada, não entendi nada, não sei nem falar meu nome e tal. E aí você tinha que lidar numa sala com 35, com aquele menino que fez a lista, estava mó orgulhoso, que tinha resolvido tudo, e com o outro que não tinha entendido nada, que não sabia nem dizer o que não estava... E você estava lá um pouco naquela sinuca de bico, assim, né? Eu não sei quantos de vocês já deu aula, mas certamente vocês assistiram aula e viveram essa situação em sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que a lição de casa era um momento importante, que é o momento que você se depara com aquele conhecimento que você viu na sala de aula sozinho ali, né? É isso aí que eu aprendi, como é que eu lido com isso? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar esses recursos da tecnologia virtual e digital, que são os formulários que estão disponíveis na rede, né? A gente tem diversos tipos de formulário. Então, os meus alunos, eles preenchiam os formulários nas casas deles, e aí eu corrigia as respostas na minha casa, e eu chegava já com a lição corrigida na sala de aula, né? E aí, eu estava mó orgulhosa de mim, né? Eu falei, nossa, eu sou uma professora muito aplicada e tal. Do ponto de vista desses formulários, eu achava que tinha do ponto de vista pedagógico, né? Uma coisa bem interessante que como ele faz uma tabela, você consegue olhar o aluno, né? Então, as respostas do aluno, mas você consegue olhar cada pergunta, né? Então, você tinha ali uma dimensão da turma, daquele conteúdo com a turma, e do aluno bem rápido, assim, bem prático, numa tabela, né? E eu comecei a fazer, isso é um marco dessas lições de casa. A última pergunta, essa aqui, é uma pergunta livre. Então, eu falo assim, esse espaço pode dizer qualquer dúvida, qualquer comentário que você tenha sobre essa atividade ou sobre outras coisas, né? E aí, eu acho que ao longo do tempo, eu fui percebendo duas coisas importantes. A primeira quando eu vi os tipos de lições, eu falava, nossa, eu faço múltiplos formatos de lição de casa, olha que incrível, né? E aí, de repente, eu me vi, a cada mais ou menos duas, eu tinha esse pedaço aqui, que era a utilização de vídeos do YouTube como ferramentas de lição de casa. Aí eu falei, poxa, mas eu estava aqui convicta de que a divulgação científica servia para deslumbrar e não para formar. E aí, nas minhas escolhas para formar os meus alunos, eu estava usando o YouTube lá como ferramenta de lição de casa. Então, aí, o que eu fiz fui olhar para os vídeos, porque daí eu achava que aqueles vídeos tinham um potencial, sim, de ensinar a física, né? Então, aí, aqui tem um exemplo de uns vídeos, né? Eu usava vídeos
eu não sei se vocês conhecem esse canal aqui, é um canal que chama Veritasium. É um canal que, enfim, aparece muito nas minhas lições de casa, mas que de temas diferentes. Então, sei lá, temas de mecânica, física térmica, de magnetismo, vira e mexe, qualquer tema que eu estava dando aula, tinha lá um vídeo, e o vídeo ensinava física para os alunos, e eu falava, poxa, mas aí não era só para deslumbrar? Naquela resposta final que os alunos respondiam espontaneamente, a gente fez uma análise rápida assim, do que eles diziam, e aí dividiu em 2 tipos de contribuições, né? Então, um que a gente chamou de contribuições positivas e contribuições negativas. O aspecto negativo maior que apareceu era a dificuldade com a língua, né? A maior parte dos vídeos que a gente tem, quer dizer, que a gente tem não, que eu escolhia para as minhas lições de casa eram vídeos em inglês. Eu trabalhei em escolas, eu trabalho ainda em escolas que os alunos têm uma certa facilidade com o inglês, assim, né? São alunos que têm lá inglês na grade horária desde pequenos e tal, então, mas mesmo assim, essa dificuldade com a língua inglesa aparecia, né? E aí, avaliações negativas mais amplas. Mas a gente achou interessante essa parte aqui de metacognição. Então, naquela pergunta geral que podia apresentar várias coisas, os alunos diziam sobre o seu aprendizado. E aí eu selecionei exemplos. Esse aqui, para mim, é um dos exemplos mais marcantes que eu tenho, assim, que era um garoto que ele estava refazendo a primeira série, né, o primeiro colegial, então ele tinha sido reprovado. Quando ele foi reprovado, ele foi aprovado em física, então ele tinha sido reprovado em outras disciplinas, sei lá, matemática, português, não me lembro, mas ele tinha sido aprovado, então, da minha avaliação, aquele menino era um garoto apto do conteúdo de física do primeiro ano, e aí eu dei essa lição de casa, que era um vídeo que ele apresentava a diferença entre calor e temperatura. E aí eu corrigi as respostas, ele tinha acertado todas as perguntas que eu tinha feito. O que é calor, o que é temperatura, ele tinha acertado tudo. E aí, na última, que era para ele dizer coisas livres, aquela pergunta nem é obrigatória, ele escreveu assim: Ô, Ana, eles usam muito a linguagem coloquial nessa última pergunta, eles fazem mesmo como um diálogo. Ô, Ana, eu não entendi direito como explicar porque uma coisa parece ser mais quente que a outra, mesmo estando à mesma temperatura. Ou seja, aquele menino tinha me dado um conjunto de 10 respostas corretas do ponto de vista da física, mas quando ele escreve essa pergunta aqui, eu percebo que ele não entendeu a diferença entre calor e temperatura. E aí eu só fui perceber essa diferença com essa lição de casa, quando ele pôde lá escrever para mim o que ele achava. Porque quem dá aula sabe, né, tem uma coisa que é o traquejo escolar, né? Você fica muitos anos na escola, você sabe qual é a resposta certa, por mais que você não sabe por que é certa aquela resposta. E aí, quando você tem que dar a resposta certa, você dá. E você fala, e era isso que ele fazia comigo, assim, ele só dava a resposta certa, ele ia super bem de física até. Mas quando ele se via com os conceitos ali, ele com ele mesmo, ele falava, puxa, na verdade, eu não sei muito bem isso. E aí eu olhava para essas lições e falava, poxa, isso aqui tem um potencial de você olhar para os alunos com outro olhar, né, mais específico. E aí, de novo, o inglês, né? E aí eu acho que essa fala aqui é uma fala bastante recorrente, que daí, de novo, retoma a importância da divulgação científica, e aí a divulgação científica, nesse exemplo aqui, utilizada como um recurso didático, né? Que o garoto fala assim, eu achei a atividade muito legal, tem a ver com o que estamos estudando, mas, ao mesmo tempo, é uma curiosidade muito interessante mesmo para as nossas vidas. Esse vídeo, especificamente, era um vídeo em que apresentava por que os astronautas flutuam. Então, ele dizia isso, assim. E aí era muito legal, né? Porque, flutuam porque não tem gravidade, a gravidade zero. E aí, ao longo do vídeo, eles vão entendendo por que os astronautas flutuam. Esse por que os astronautas flutuam é um vídeo que, se vocês dão aula para adolescentes, é um vídeo que todos eles amam. Pode passar, que é sucesso, garantido. Aí a gente foi olhar, então, eu e a Maria Regina de novo, por que a gente achava que os vídeos, que a princípio a gente tinha entendido, que eles não contribuiriam para a formação, eles estavam ali formando e apresentando conceitos, e mais do que isso, permitindo que eu conhecesse os meus alunos de uma forma que eu não conhecia antes. E aí a nossa hipótese é que esses vídeos que eles têm esse potencial de ensinar, eram vídeos que a estrutura do vídeo aproveitava das concepções espontâneas. Então, não eram vídeos que tinham uma estrutura didática, que apresentavam assim, o que é calor, o que é temperatura, né? Então,
que a gente esperaria de um vídeo, mas de um vídeo que vai lá e mostra, então esse objeto está mais quente que o outro, você acha, o que você espera que vai acontecer, aí mede a temperatura e vê que está com a mesma temperatura, e aí, a partir da concepção espontânea, o vídeo conseguia ensinar as pessoas. Então, essa é a nossa hipótese, essa hipótese, ela confirma todos os estudos que tem aí de concepções espontâneas, né? Então, a gente ficou com essa primeira impressão de qual a importância de utilizar vídeos como lição de casa, né? De novo, uma mais pedagógica direta, assim, né? Então, esse formato de lição de casa permite que você verifique o aprendizado rapidamente. E os vídeos que mostravam a concepção espontânea, eles atingiam os estudantes de forma mais efetiva, assim, né? Claro que eu acho que é importante fazer essa ressalva que em nenhum dos casos eu coloquei o vídeo e o vídeo solto, né? O vídeo era sempre mediado por um questionário que eu elaborei. Então, aquela atividade tinha uma intenção pedagógica que era elaborada por mim. Mas o vídeo em si tinha lá uma estrutura que a gente acha que contribuía para a compreensão daquela questão. Então, aqui eu vou fazer um salto, porque eu tinha imaginado essa conversa em 3 níveis, né? Uma coisa mais acadêmica, assim, da gente olhar para a divulgação científica em si, uma coisa mais prática de sala de aula, e aí uma coisa que é assim, então tá bom, então como é que a gente faz para trazer a divulgação científica, já que a gente entende que a divulgação científica é importante para o nosso dia a dia, assim, né? Como a nossa atividade profissional. E aí eu vou contar 2 atividades que eu realizo na escola que eu trabalho, que eu acho que são coisas importantes para a gente, né? Então, essa primeira atividade a gente organiza todos os anos, desde 2013, então, há 5 anos, uma coisa que a gente chamou de Encontro de Física de Partículas do Ensino Médio. E aí eu acho que essa atividade é uma atividade interessante, porque a gente junta várias escolas num dia e discute física de partículas com os estudantes durante o dia todo. A gente tem, pensando nesse diálogo com a universidade, a gente sempre convida um professor da universidade para falar com os estudantes sobre física de partículas. A gente faz videoconferências com o CERN, então os estudantes falam com os pesquisadores na Suíça. E eu acho que qual é o caráter importante da divulgação científica aqui? Como a gente faz estudantes de escolas diferentes no mesmo dia, a gente tem públicos diferentes, e aí no contato deles tem também ali uma formação científica importante. A escola participa, os estudantes participam da OBA, né, da Olimpíada de Astronomia, e aí a gente usa essa participação dos estudantes como uma possibilidade de trazer de novo a divulgação científica para a escola. Então, a gente faz um curso de preparação para a OBA, em que eu, em conjunto com os outros professores de física da escola, a gente dá umas aulas de astronomia, mas também a gente convida professores da universidade, todo ano, cada ano um professor diferente, para falar sobre um tema do seu trabalho de pesquisa aqui na universidade. Então, aí não é a gente fazendo divulgação científica, mas a gente convidando pesquisadores para fazer divulgação científica na escola. E também aqui, né, observações e tal, ali mais livres, né, não tão mediadas assim por nós. E aí, só como última coisa, eu trouxe esses 2 exemplos, e aí você pode falar, poxa, mas isso daí é na escola, né? Então você tem que estar num ambiente que te permite fazer isso. Sim, nesse momento eu trabalho num lugar que me dá bastante liberdade para propor coisas e fazer coisas no formato que eu acho adequado, mas eu acho que a partir do momento que a gente entende a divulgação científica como uma atividade social importante, a gente começa no nosso dia a dia a procurar formas de incluir a divulgação científica nisso. E aí eu trouxe aqui outros 2 exemplos que eu fiz com um grupo de amigos. A gente montou, assim, é uma coisa ainda muito pequena, mais ainda no campo dos sonhos, mas como todo sonho tem ali um pezinho na realidade, um grupo que a gente chama de Candela, que é um grupo dedicado à divulgação científica, e aí a gente fez algumas atividades espontâneas, assim, aí a gente com a gente mesmo. Essa aqui, mais ligada à astronomia, então a gente fez uma escala do sistema solar na ciclovia do Villa-Lobos.
Então, a gente colocou um modelo do Sol na porta do Vila Lobos e foi caminhando até o Largo da Batata, colocando aqui os planetas nas suas escalas e tal. Isso foi bem interessante, porque era uma coisa espontânea, a gente fez um grupo de amigos, e aí a gente faz divulgação científica dos nossos amigos e no público ali espontâneo, né? Então, a gente tem aqui eu e a Paulinha, que faz parte desse grupo comigo, e aí mais 2 amigas nossas que não são físicas, que estavam lá para entender, e a Luana, que é professora de literatura, ela ficava muito chocada. Ela falou assim, nossa, mas entre um planeta e outro não tem nada, nada, ninguém me falou isso. E aí ela andava, ela falou, mas não vai chegar no outro planeta, porque é longe, né? É 4 quilômetros entre um e outro, na escala que a gente escolheu, deu 4,5 quilômetros e tal. E também a gente encontrou pessoas no meio do caminho, né? E isso foi muito legal. Ah, vocês estão colocando essa placa aí? O que vocês estão colocando? Ah, a gente está colocando Júpiter aqui. Mas como assim? Então, essa espontaneidade é muito gostosa, assim, né? Então, mostra pra gente como a ciência é bem recebida em todos os lugares que você vai, assim. Se você está fazendo um negócio de divulgação científica, todas as vezes que eu fiz isso, a receptividade é muito boa. E aí, esse aqui é uma brincadeira nossa, né? Que é a divulgação científica como diversão. Então, a gente tem muitos filhos com amigos pequenos, assim, que fazem recreação na festa. E eles falaram, poxa, por que a ciência não pode fazer parte dessa recreação? Então, a gente montou esses carrinhos, assim, como, em vez de contratar o mágico, sei lá, a gente fez lá uns carrinhos que faziam transformação de energia, e o carrinho andava por transformação de energia elástica, ou por vento e tal. Então, a gente fez ali uma atividade de divulgação científica numa festa de criança, de novo mostrando que a ciência também pode fazer parte do nosso dia a dia ali. Se você quiser, tem espaço em todos os momentos. Era isso o que eu tinha preparado para vocês. Eu falo muito rápido, desculpa. Eu ensaiei para falar um pouquinho mais devagar, mas eu não consigo. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que... Perguntas? Ana Lu, gostei muito. Queria fazer 2 comentários, na verdade. O primeiro é que quando você estava mostrando os artigos da Scientific American que você escolheu, o da teoria das cordas, eu olhei o nome e falei, não é possível que ele fez alguma coisa de divulgação científica, porque é um professor aqui da física que abertamente diz que ele não gosta de sala de aula, que ele não gosta sei lá, de qualquer coisa que seja diálogo com o estudante, que seja, assim, ele sair do pedestal de super pesquisador dele. Então, eu olhei e falei, nossa, mas essa pessoa nunca teve a intenção de passar conhecimento para os outros, como é que ele vai fazer um artigo? E aí, enfim, no final, bastante de acordo com a expectativa, né? Que eu acho que é isso, que a divulgação científica, mais do que simplesmente você falar sobre o tema que você está pesquisando ou tentar simplificar isso, é você fazer a comunicação com o outro, é fazer com que o outro, enfim, acesse aquilo de alguma maneira. E aí eu achei bem legal isso que você falou das lições de casa com o YouTube, porque eu ia falar justamente que eu acho que, enfim, estou pensando talvez num público jovem, e não só o público de ensino médio, mas também um pouco mais jovem. Essas pessoas, elas são muito ligadas em YouTube, principalmente esse negócio de vídeo e tal, então eu achei bem legal, porque eu ia falar isso, eu acho que elas não procuram divulgação científica mais em revista. Elas procuram, inclusive por causa dessas dificuldades do inglês, quando você tem uma coisa mais imagética, né, ela é um pouco mais fácil de digerir. E aí eu ia fazer um comentário que eu lembro que quando a gente fez, quando eu estudava no Vera e a gente fez enfim, as atividades antes da Olimpíada de Astronomia, eram convidados alunos que eram do ensino fundamental, né? Sim. E aí esses alunos, era muito curioso ver o perfil de questões que eles traziam, porque eu acho que tem essa questão do fantástico no sentido literalmente literal da palavra, no sentido que às vezes aborda até assim, a questão de teoria da conspiração, então, sei lá, a cosmologia aparece muito, além da questão das imagens, né, da astronomia que são apelativas, assim, elas são maravilhosas, é esse sentido de tipo, nossa, e aí o universo expandindo acelerado, e aí vai ter um Big Crunch depois, e aí tem o buraco de minhoca e o buraco branco e não sei o quê. E eles traziam várias coisas, assim, que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas que eu via que parecia até que eram meio uns, sabe, assim, como se estivesse indo atrás do filme de terror, assim, sabe, para dar uma certa picância pro assunto, assim, né? Aí eu achei curioso isso, assim. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eles vão mais atrás de vídeo no YouTube que explore isso, e aí tem aquela preocupação de quando você vai para um canal que não é institucionalizado, né?
você acaba caindo nas falsas verdades. Aí o pessoal Claro. acaba confundindo mais a ciência do que, de fato, chegando nela, né? Sim. Eu acho que você tocou 2 pontos importantes, né? Quando a gente lê o autor, a gente tem lá uma expectativa daquilo que ele vai dizer, mas eu vou fazer uma leitura talvez mais generosa, né? Eu acho que é muito raro a gente ter pesquisadores que publicamente dizem que não é importante fazer divulgação científica, né? Então, eu espero que seja cada vez mais raro, né? Porque é muito importante você dialogar com a sociedade, né? Então, acho que talvez até pessoas que a gente não esperava que fizessem isso acabam fazendo. E aí, de novo, eu vou retomar. É muito importante o fator fantástico. E quando você vira professor, essa é talvez a coisa mais tranquilizadora. É muito desesperador quando vem um aluno para você do 8º ano, né? O 8º ano é a 7ª série, eles têm 10 anos, 11 anos, e fala, eu quero entender o que é o buraco de minhoca, o buraco negro, tudo ao mesmo tempo. Agora aqui, você fala, nossa, por onde eu começo? Eu não vou conseguir explicar isso para ele, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, aquele menino poder conversar com o professor de física e falar buraco negro, buraco de minhoca, crescendo expandido, acelerado, falar palavras difíceis, que ele não sabe o que ele está dizendo, que ele não tem a menor ideia, tudo bem. Aquele momento, tudo bem. Tem um momento de você fazer o conhecimento formal, mas tem um momento que é de você falar palavras que você acha bonita e que você tem prazer, e isso é muito legal, entendeu? Você ter um garoto de 11 anos que fica na escola até 9 da noite para ver uma aula de astronomia é muito gostoso, assim, né? E aí tudo bem se ele não sabe direito o que é buraco de minhoca, se tá ok, tá certo. Uma hora, se ele quiser saber, ele continua estudando e aí uma hora ele vai aprender. Então, como professora, é muito libertador a gente reconhecer esse caráter fantástico da divulgação científica, porque você sabe o momento que você tem que cuidar do conteúdo e o momento que você tem que só se deliciar com ele, assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal, mesmo, assim. Agora sim. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem. Então, existe uma pressão da sociedade. Você acabou de exercer uma pressão sobre nós aqui. Existe uma pressão geral. Outra pressão sofremos ali, que os pesquisadores devem fazer divulgação científica, certo? Existe. Lá o Laboratório de Jornalismo da Unicamp acabou de fazer um dossiê de divulgação científica. Tem lá, fale agora ou cale-se para sempre, um dos artigos, né? Porque se a gente não falar, a sociedade não dá valor à ciência, claro, os orçamentos vão embora e, eventualmente, a gente fecha aqui, né? Também perde o sentido, né? Falar sozinho. Também perde o sentido, completamente. Pode falar para si mesmo, tá bom. Nossa, a questão é, falar na Scientific American, né, até perto do que a gente está acostumado a fazer. É fazer um artigo, você escolhe um outro vocabulário, mas você tem o formato. Só que a frente de divulgação agora é outra. É a internet, são as redes sociais, onde os pesquisadores são pessoas de meia idade para cima, com nenhuma facilidade de comunicação, nenhum conhecimento teórico de comunicação, nenhuma facilidade com os códigos e costumes usados nesses meios, e são esses meios que a gente está tendo que usar agora, né? Então, e não tem dado muito certo, né? Outro dia, um colega nosso resolveu fazer um tweet colocando X no lugar dos artigos para fazer gênero de neutro. Em 40 minutos tinha 120 mensagens de ódio no nosso Twitter. Sim. Lá tal. Então, só um exemplo como a gente não domina a linguagem tal, e a gente precisaria. Como a gente consegue juntar esses dois mundos? Eu acho que tem duas coisas que são importantes que você tocou e a gente tem que olhar para cada uma delas separadas. Eu vou sempre defender que é importante o pesquisador fazer a divulgação científica, e aqui eu mostrei várias. Eu nem sou pesquisadora, mas a minha formação como física, eu acho que eu tenho essa função social na sociedade, né? E aí é em qualquer momento da sua vida, assim, você está lá como cientista, eu vou com o meu afilhado que tem 2 anos, eu já estou lá, ele faz uma pergunta, você fica lá, ele é inteligentíssimo, meu afilhado, ele faz várias perguntas, você vai fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante, você está disponível para conversar com pessoas que não são cientistas, é o primeiro passo. Diga. No caso da USP, uma instituição desse tamanho, ela tem que se propor não. Falar com os milhares, né? Não, claro. Então era isso que porque você começou falando como pessoa, né? Então eu comecei respondendo assim. Acho que tem uma outra coisa que se você tem lá um discurso institucional, aí tem que ter assessorias de imprensa, como a USP tem, e a USP faz isso bem, né? A Rádio USP e outros veículos de comunicação. Agora, quando você escolhe fazer uma divulgação nas redes sociais, a gente está vivendo um mundo que é um mundo novo para todo mundo, né? E aí, se você escolhe
se posicionar nele, a gente tem que estar disposto a isso, né? O seu colega resolveu usar o X como gênero, você tem que estar disposto a entender que aquilo é muito importante e que aí você vai discutir aquilo ali no seu artigo. Isso também faz parte da formação em ciência e como pesquisador de se colocar sobre as suas opiniões de política e de sociedade como um todo. Eu acho que, na verdade, o seu contra-exemplo é um bom exemplo, porque eu não vejo isso um problema, eu vejo uma coisa importante, até da gente parar de olhar a ciência como uma coisa neutra e descolada da sociedade. Não, a ciência é feita pelos cientistas que têm lá uma concepção política e social da sociedade como um todo, né? Não só eu olho a física e a física está descolada, né? Então eu acho que, enfim, é legal. Eu acho que não foi um contra-exemplo, na minha opinião, mas... Peraí, vamos aqui. Oi, tudo bom? Eu queria entender mais ou menos como que o Colégio Veracruz ele se adaptou a isso, porque hoje a gente sabe que no dia a dia, atualmente, as escolas brasileiras, elas não utilizam a alfabetização científica, né? Eles passam a física, aquilo que o MEC estipula, mas todo o conhecimento, todo o entendimento do fenômeno não é passado. Como que o colégio ele se adaptou a isso, sabe? Não sei se, por exemplo, você trouxe isso para a escola, como que foi tornar esse projeto viável e firme, sabe? Ele conseguir fluir ao longo do tempo. Eu acho que tem várias coisas importantes, né? Claro que tem uma coisa institucional ali, que é uma instituição disposta a receber propostas dos professores. Eu acho que eu tenho uma sorte em vários níveis, né? Então tem essa primeira sorte que é de uma instituição muito disposta e disponível e companheira, né? Porque quando a gente se propõe a fazer um evento que vai fazer uma videoconferência com o CERN, e aí você está sujeito a não ter a videoconferência, né? Enfim, isso pode ser um problema para a instituição ou não. Então, a instituição tem que estar lá do seu lado e falar, ó, se der errado, tudo bem. Vai dar errado, a gente está aqui. Eu acho que tem uma equipe de física muito boa, então, na escola somos 3 professores de física e todos compartilham um pouco da mesma concepção. Isso também é fundamental, porque se você trabalha num lugar que você acha a divulgação científica importante e o seu colega não acha, você tem ali um embate muito próximo, né? Então, a gente tem essa sorte de ter 3 professores de física que têm a mesma concepção, então a gente trabalha muito em parceria, isso eu acho que é fundamental, trabalhar em conjunto. E você se arriscar, né? Então, a gente dá aula de física, uma aula que pode até ser bem careta, né? Eu vou lá, tenho lá, sigo o programa da FUVEST, eu dou aula de eletrodinâmica, vou lá, faço exercício de carga, campo elétrico e tal. Mas eu acho que isso não basta como professora, então essas atividades a gente faz como extracurriculares. Na verdade, a escola chama de complementação curricular. Então, são no contraturno ou no sábado, e aí elas vêm a mais, né, para os estudantes. E aí o que eu acho que é muito importante para os professores é perceber que isso tem... eu mostrei 2 fotos, mas se vocês quiserem tem muito mais fotos. Assim. As nossas atividades elas são cheias de estudantes, né? Então, essa preparação para a Olimpíada de Astronomia, a gente faz todos os anos, varia entre 50 e 80 estudantes. Eu acho que é um número grande, claro que é de um universo maior, né? A gente oferece esse curso para alunos de 8º ano a 3º colegial. Então, talvez num universo de 600, 700 estudantes, vem 80. Então, se você olhar para o universo é pouco, mas se você olhar 80 pessoas ali, um mês, 2 meses estudando astronomia, das 7 às 9 da noite, é muito significativo, né? E a física de partículas também, né? Entre 50 e 100 estudantes num sábado. Aí é um sábado o dia todo. E quando a gente faz a avaliação, todo final a gente faz uma avaliação. É muito engraçado, porque tanto no curso de astronomia quanto na atividade de física de partículas, a sugestão que eles fazem a gente queria mais aula de astronomia, o ano que vem tem que ter mais aula. Ou na física de partículas a gente queria que fossem 2 dias de atividade. Então, sempre pedindo estender o tempo, né? Então, eu acho que é bom para a gente continuar fazendo. Vou pegar aqui. Olá, Ana, tudo bem? Quando você falou sobre os vídeos, eu fiquei muito feliz que você usa os vídeos na sala de aula, porque é uma forma simples de você expor o conteúdo e torna-se espontânea, né? E sobre isso, você também falou que a maioria dos vídeos são em inglês. Isso é chato, porque não é todo mundo que tem acesso a uma outra língua. Sim. E desculpa. eu só continuando. E eu e os meus amigos aqui da pós-graduação, na última SAB, na sociedade, que foi a reunião da SAB,
da Sociedade Astronômica Brasileira, nós entramos com uma ideia de fazer um canal no YouTube, feita por alunos de pós-graduação em astronomia e física. O canal, a gente conta não apenas aqui em São Paulo, mas com o Brasil todo. E a gente está tentando trazer a astronomia e a física para o YouTube, feita por futuros pesquisadores e alunos de pós-graduação. Mas uma coisa que eu achei interessante que você disse é que os vídeos são mais bem aceitos, são mais bem compreendidos quando traz para o cotidiano. Para a astronomia é mais complicado trazer para o cotidiano, não? É que assim, não necessariamente trazer para o cotidiano, mas eu acho que eles são mais efetivos do ponto de vista conceitual quando eles apresentam a concepção espontânea. Então, ele quebra aquilo que o espectador estava esperando, né? Eu não vou me arriscar a fazer um exemplo de astronomia nesse público, eu vou usar um exemplo do vídeo que já está feito ali, que é do calor e temperatura, né? Então, você encosta em duas coisas e você tem a sensação de que eles estão a temperaturas diferentes. Então, essa é a concepção espontânea das pessoas que não tiveram formação científica. Então, o vídeo se aproveita dessa concepção e ele apresenta isso. Então, você está assistindo, você está achando que aquilo ali você já sabe. E aí, quando ele vai lá e mede a temperatura e fala, putz, está na mesma temperatura. Então, aí ele quebra com a sua expectativa. Essa é a nossa hipótese. Então, se você me permite te fazer uma sugestão, é você olhar para aquele tema que você quer divulgar, qual seria a concepção espontânea que o estudante está, ou o estudante não, o espectador estaria esperando. E aí você parte dali para apresentar aquilo. E aí, por isso que eu acabo escolhendo vídeos em inglês, porque a maior parte dos vídeos que tem em português, eles seguem uma estrutura didática. A maior parte, desculpa, dos vídeos que eu conheço, né? Também eu não vou dizer aqui que eu sei todos os vídeos que tem na internet, porque obviamente eu não sei, mas dos vídeos que eu tenho acesso, a maior parte dos que são em português, eles seguem essa estrutura didática, né? Então, eles apresentam o conteúdo, eles explicam e eles concluem. Esses, eles não são tão efetivos. Foi bom você ter dito isso, porque eu estava justamente já pensando em criar um vídeo nessa estrutura didática. E já com... Se eu pudesse te fazer alguma recomendação, era que você tentasse outros formatos. Então, aí é bom que ter essa conversa com você que já está aplicando em sala de aula e ver como que isso acontece. Sim. Só para divulgar, o canal é AstroTubers, a gente já tem, AstroTubers, a gente já tem 2 vídeos no YouTube, um de introdução e um sobre exoplanetas. E como é o Brasil todo, o primeiro foi feito pelo pessoal da UFRN e o pessoal da USP, agora a gente vai publicar o próximo vídeo. Tá, eu vou anotar aqui, peraí. Depois, quando acabar aqui, você me repete, porque eu não vou conseguir fazer isso agora. Anotar o nome. Ok. Só uma coisa, não sei se você quer falar, eu não sei se ficou claro o que é concepção espontânea. Ou você acha que posso ficou... falar. Eu imaginei que você, quer dizer, supôs, né? O que é concepção espontânea? Quando a gente tem um conceito que as pessoas têm previamente um conceito que está equivocado, né? A gente pode chamar de concepções equivocadas também em português, né? Em inglês, o termo que eles usam é misconception, então, que é essa ideia do calor e temperatura, né? A gente imagina que coisas que a gente sente temperaturas diferentes, que a gente tem sensações diferentes, estão a temperaturas diferentes, mas quando elas estão à mesma temperatura. Oi. Eu tenho uma questão que é quando a informação científica chega de uma forma equivocada por justamente ter passado na mão de uma pessoa que não entende. Quando eu defendi o meu mestrado, a USP tem um negócio que chama Agência USP de Notícias. E aí, quando eu defendi o meu mestrado, um jornalista desse lugar, ele entrou em contato comigo, dizendo que achou muito interessante meu tema e que ele queria escrever uma reportagem sobre isso. Aí, como eu estava viajando, então a gente combinou que ele ia me mandar eu enviei minha dissertação para ele, a gente combinou que ele ia me fazer as perguntas, né, sobre o que ele não entendia, sobre o que ele queria comentar. E aí, justamente por essa questão de eu pensei muito em estar falando com um público que realmente não conhecia do meu assunto, com um público leigo sobre o assunto, eu tentei explicar para ele da forma mais didática e mais simples possível. Então, eu respondi aquelas perguntas e eu corrigi o texto dele pelo menos 2 vezes. Ele não me mandou a versão final e eu sei que foi para o site, assim, se alguém da minha área for olhar, tá escrito bobagem, sabe? Vai achar que coisa que essa menina fez nesse mestrado, sabe? Então, como que a gente lida com esse tipo de situação? Olha, acho que se eu descobrisse isso, a gente conseguia evoluir bastante. O que eu
poderia dizer assim, é um pouco de generosidade, né? No fundo, a gente não tem nenhuma garantia de que as coisas que a gente diz serão apropriadas de forma correta em nenhum lugar, né? Claro que é muito desagradável quando a gente se depara com isso, né? E aí, a gente tem que tentar reparar. Então, talvez escrever para o jornalista ou publicar um outro texto, ver se ele publica uma resposta. Também acho que, de novo, eu não sei qual é o seu trabalho, também não sei qual é a interpretação que é possível. Às vezes, interpretações que até contradizem aquilo, que é pensar que, quando é uma pessoa que está de fora lendo, se ela está lendo de fora, talvez não compreender completamente também não seja tão mal. Assim, eu acho que talvez essa seja a recomendação mais importante para os cientistas, né? Não ficar tão apegado com a compreensão geral de um conceito, que às vezes não vai acontecer. No fundo, a gente nem consegue dimensionar, né? Quem são as pessoas, o que elas leram, o que elas ficaram daquilo que foi lido, né? E aí a outra sugestão é continuar divulgando, porque quanto mais você for divulgar o seu trabalho, aí vai ter 2 reportagens, aí uma vai estar certa, outra está errada. Quando tiver 3, 2 certas e uma errada. Então, aí aparece, quanto mais vezes tiver, a chance das pessoas lerem o que você gostaria que elas lessem aumenta, né? Só para complementar, eu fui porta-voz desse instituto aqui para a imprensa durante 5 anos. Eu dei entrevista para tudo quanto é meio. Então, tem jornalistas de ciência, pessoas que nem ela, que foram formadas em física e jornalismo e tal, que fazem só isso da vida. Esse é um nível de jornalismo científico. Tem outro que o editor fala, vai lá e entrevista aquele cara, na sexta-feira, 3 horas da tarde, e aí é outro nível de compreensão, é outro nível do que você tem que fazer. Então, realmente, e isso é muito frequente em portais e tal. Então, eu fiquei... Cada vez mais, né? Corrigir, porque muitas vezes eles têm os prazos que são ridículos, né? Então, que a gente não consegue nem fazer uma interação. E aí, é que no seu caso era a agência USP de notícia, mas tem outros meios que o timing do jornal não é o timing do pesquisador. Não, Então, não existe essa possibilidade. Claro. Eu já tive a honra de dar entrevista para o Super Pop, né? E no qual, segundo o que apareceu ali, eu estava dizendo que o mundo realmente ia acabar em 2012. E aí eu descobri que muita gente vê o Super Pop porque as pessoas, meus vizinhos, conversaram comigo, contando que me viram, né? Aí eu, desesperado, perguntei, mas e aí, o que você achou do que eu falei? Sabe que eu não sei o que você falou? Eu só vi que tinha um astrônomo da USP lá, que era teu vizinho e tal, e então ficou. Então, e muita gente sabe que tem essas distorções, então seus colegas não vão te julgar mal. Não, e cada vez mais a gente tem trabalhos precarizados em todos os níveis, né? Então, o número de jornalistas que não tem nem formação em jornalismo, que estão ali, é muito grande, né? Mas se jogar, né? Tá disposto a se jogar, eu acho. Quanto mais a gente se expõe, mais risco a gente corre, mas quanto mais fechado a gente fica, menos significado tem as coisas que a gente faz, né? Eu acho. Então... Bom, vamos agradecer a Ana Lu mais uma vez. Obrigada a vocês. Só para tirar uma dúvida, alguém ficou sabendo dessa palestra por cartaz? Viu cartaz? Não, uma pessoa. Tá. Beleza. Obrigado. Falou, até semana que vem, então.